Queremos responder uma pergunta agora importante para qualquer pessoa que procura agradar a Deus. Jesus Cristo merece adoração? Desde o nascimento de Jesus, os homens têm se dividido sobre essa questão. Algumas pessoas honrando Jesus Cristo como Rei, como Deus, e assim dando para Ele adoração. Outras pessoas negando essas posições de Jesus, recusando adorar o próprio Rei. E hoje em dia, observamos a mesma diferença. Muitas pessoas, procurando servir a Cristo, adoram a Jesus. Mas tem outras pessoas que também dizem ser seguidores de Cristo, que recusam a adoração a Jesus. Entre essas pessoas hoje, um grupo conhecido como as Testemunhas de Jeová, que nega a adoração a Jesus, dizendo que Ele não é Deus e por isso não merece a nossa adoração. O que a palavra de Deus diz? O que nós podemos aprender olhando para essas escrituras? Tem várias maneiras de abordar essa questão, várias evidências que nós poderíamos usar. Mas nesta mensagem rápida, eu quero abordar só alguns pontos simples sobre isso. Primeira coisa é que Jesus entendeu que a adoração pertence exclusivamente a Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 10, Mateus 4, versículo 10, quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, ele disse: "Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto." Algumas pessoas interpretam esse versículo para dizer que a adoração pertence exclusivamente a Deus Pai, negando a possibilidade de Jesus ser também Deus, merecedor de adoração. Mas vamos ver o que o próprio Novo Testamento ensina sobre isso. Além do fato que Deus merece adoração, segundo fato importante é que criaturas não merecem adoração. Aqueles que foram feitos por Deus, criados por Deus, não são objetos legítimos de adoração. E nós podemos ver isso em Romanos capítulo 1, versículo 25, onde Paulo fala sobre o problema de idolatria, que continua até hoje o mesmo problema, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A criatura não merece adoração. O Criador, sim, merece esta honra e adoração do homem. Por este motivo, homens bons têm recusado adoração na Bíblia. Em Atos capítulo 10, versículos 25 e 26, encontramos o caso onde Pedro foi para a casa de Cornélio, e quando ele chegou, Cornélio queria dar adoração para ele. Versículo 25, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: "Ergue-te, que eu também sou homem." Pedro não merecia adoração. No capítulo 14, do versículo 11 a 18, encontramos mais um caso onde homens bons recusaram a adoração de outros homens. Mas não somente homens, outras criaturas, por exemplo, anjos, também não são objetos legítimos de adoração, e anjos bons recusam adoração. No capítulo 22 do livro do Apocalipse, versículos 8 e 9, diz: "Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus." Então, olha as informações que temos por enquanto. Primeiro, só Deus merece adoração. Segundo, criaturas, sejam homens, sejam anjos ou outras criaturas, não merecem adoração. Não devem ser adoradas. Agora, chegamos à pergunta sobre Jesus. Jesus merece adoração? O fato, conforme vários relatos dos evangelhos, é que Jesus, mesmo sabendo que a adoração pertence somente a Deus, Jesus recebeu a adoração dos homens. Várias vezes, e ele permitiu que os homens o adorassem. Mateus capítulo 15, com exemplo disso, eu vou mostrar alguns exemplos aqui, e tem vários outros que poderíamos citar. Capítulo 15 de Mateus, versículo 25.
Ele, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Capítulo 28 de Mateus, no versículo 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. João, capítulo 9, versículo 38. Só mais um exemplo. Como falei, tem vários que poderíamos ver. João 9, versículo 38. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. E vários outros trechos em que a mesma coisa acontece. Jesus recebe a adoração dos homens. É claro que Jesus reconheceu que o Pai tinha uma posição de autoridade sobre ele, mas ele não negou a sua própria divindade e não recusou a adoração dessas várias pessoas que fizeram. Agora, quando Jesus recebeu a adoração, como que nós podemos explicar isso? São 3 possibilidades que os homens têm sugerido. Para explicar Jesus recebendo a adoração, alguns dizem que Jesus blasfemou, aceitando a adoração que ele não merece, e que nisso Jesus pecou. Foi basicamente o argumento dos judeus na época que Jesus vivia, que eles falaram que Jesus estava recebendo a adoração e por isso estava blasfemando contra o próprio Pai. Outra sugestão seria que Jesus era louco, enganado por sua própria loucura, que ele se achava divino, mas que não era. Assim, um momento, até os próprios familiares de Jesus achavam que ele estava fora de si e tentaram levar Jesus para casa. A terceira explicação, e a única que realmente resiste todas as evidências, examinação dessas evidências, é que Jesus era e é exatamente o que ele afirmou, que ele é Deus. E por isso, ele recebeu a adoração dos homens. Nós temos tantas evidências mostrando que Jesus tinha como provar o que ele ensinava. E assim, quando os homens ouviram o ensinamento dele, vendo as provas que ele apresentou, essas pessoas foram realmente convencidas da divindade de Jesus Cristo. Mas talvez a evidência mais forte para defender a divindade de Jesus vem do próprio Pai dele. Coisas que o Pai afirmou sobre Jesus. Um dos lugares que nós achamos afirmações desse tipo é Hebreus capítulo 1. Eu acredito que qualquer pessoa que estuda honestamente Hebreus capítulo 1 e compreende o que esse capítulo diz, vai tirar qualquer dúvida e vai reconhecer que Jesus é Deus e merece adoração. Entre outras coisas, nesse capítulo aqui, ele aplica a Jesus afirmações feitas no Antigo Testamento dirigidas a Jeová, a Deus, que é o único que merece adoração. Implicação disso é que o nome Jeová, ou Javé, ou Yahweh, não se aplica somente ao Pai, mas se aplica também a Jesus. Mas entre as coisas interessantes, em capítulo 1 do livro de Hebreus, é o versículo 6. Diz aqui, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Deus Pai mandou que os anjos adorassem Jesus. Deus Pai sabe que só Deus merece adoração. E quando Ele mandou que os anjos adorassem Jesus, como de fato fizeram, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 5, quando Ele mandou que os anjos adorassem Jesus, Ele estava afirmando a divindade de Jesus. Jesus deve ser adorado porque Ele é Deus. Mas até hoje tem pessoas tentando negar o que a palavra de Deus diz. Tentando dizer que Jesus é inferior ao Pai, não somente na questão de autoridade, porque realmente Jesus é sujeito à autoridade do Pai, mas dizendo que ele é inferior ao Pai no sentido de ser uma criatura e não o Criador. De ser até um homem perfeito, ou um anjo Miguel, alguma coisa, mas não Deus. E por isso, eles têm que achar algum jeito de negar o que a palavra de Deus diz. Quando Deus disse, e todos os anjos de Deus o adorem, eles procuram uma outra maneira de tentar definir isso. Talvez você já viu pessoas que pertencem à seita chamada de Testemunhos de Jeová, usando uma tradução das Escrituras, que basicamente só eles usam. E nessa tradução das Escrituras,
procurando defender as suas doutrinas. Para fazer isso, várias vezes eles inserem palavras que não estão no original. Por exemplo, mais de 200 vezes eles inserem a palavra Jeová no Novo Testamento, sendo uma palavra hebraica que não faz parte do relato grego do Novo Testamento. Outras vezes eles inserem palavras como outras para tentar colocar Jesus na mesma categoria de criaturas. Isso eles fazem em Colossenses capítulo 1. Mas quando chegam a Hebreus capítulo 1, versículo 6, como que eles negam a adoração que Deus mandou para Jesus? Sabe o que eles têm feito? Mesmo sabendo que a palavra grega usada aqui, em Hebreus 1, versículo 6, é a mesma palavra usada em Mateus 4, versículo 10, quando Jesus falou que só Deus merece adoração. A mesma palavra grega significa adoração. Mas eles usam a palavra homenagem para tentar diluir o impacto e negar a adoração que Jesus merece. Mas nisso mesmo eles têm uma dificuldade. Eu acho interessante pedir para alguém desse grupo ler da própria tradução das escrituras que eles usam. Eu não gosto desta tradução por causa de tantas perversões da palavra de Deus. Mas deixe-me mostrar uma coisa desta própria tradução. Aqui eu estou lendo de Hebreus capítulo 1, versículo 6. Mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Eu quero que vocês entendam bem o significado disso. Essa é a tradução que é chamada Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, de 1967. Naquela época, eles traduziram a verdade em Hebreus capítulo 1, versículo 6. Agora, se você pegar uma tradução mais nova desta mesma versão, não vai encontrar mais a palavra adorar em Hebreus capítulo 1, versículo 6. Agora a pergunta: o que mudou? A palavra de Deus, que é viva e eterna, mudou? Não. Mas os homens mudaram a sua tradução para defender uma doutrina falsa que nega a divindade de Jesus e nega a adoração que ele merece. Qualquer pessoa que recusa adorar a Jesus desobedece o Pai. Ninguém pode afirmar ser seguidor de Jeová, seguidor de Jesus Cristo, e negar a adoração que Jesus Cristo merece. Os anjos devem adorar a Jesus e nós também devemos adorar a Jesus, porque Ele é Deus.